Eu quero convidar você essa manhã para, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 116, para que juntos possamos fazer uma reflexão da santa e gloriosa Palavra de Deus. Salmo 116, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 9 apenas. Amém, irmãos? Podemos? Vamos lá então juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Pai querido e Pai amado, aqui está a Tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa para transformar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Aquele que está nesse momento assistindo o culto de forma online, ó Deus, toca nesses corações também, porque para o Senhor agir não há barreiras. Então que nessa manhã nós possamos sair daqui renovados, possamos sair daqui alimentados, possamos sair daqui, ó Deus, com nossos corações mais consolados, mais firmes, diante da grandeza que o Senhor é em cada vida. Obrigada, Senhor, me ajuda, Jesus, porque sem Ti eu nada posso fazer. Obrigado, Deus, por estar neste lugar. E que o Senhor olhe o meu coração nessa manhã e cumpra o que a Tua palavra diz. O que o Senhor requer dos seus ministros é que sejamos encontrados fiéis. Que haja um coração fiel aqui dentro do meu peito, Senhor. E eu possa sempre depender de Ti em todos os momentos da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse salmo é um salmo de gratidão, é um salmo de reconhecimento daquilo que Deus faz em nossas vidas. É um salmo também de livramento. E esse salmo, ele fala muito ao meu coração, e é um tempo que eu tenho lembrado dele, quando eu oro a Deus, porque eu vivi uma experiência com Deus para isso. Talvez o que eu vivi não foi igual ao do salmista, mas eu senti aqui dentro de mim a angústia, a dor, e eu invoquei o nome do Senhor, e Ele ouviu a minha oração. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que você, durante a sua vida, talvez se você não tenha ainda parado para refletir ou pensar ou analisar, você viveu momentos assim e com certeza você invocou e o Senhor ouviu a sua oração. Aqui o Salmo é interessante porque ele diz que amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O microfone está dando um eco, não sei. Queridos, hoje existem alguns estudiosos que eles separam ouvir, faz uma distinção entre ouvir e escutar. Parecem palavras semelhantes, mas ouvir, tem alguns que estão definindo da seguinte maneira: ouvir é uma ação fisiológica e passiva de um som. Você ouve vários sons, isso é fisiológico. Quem não tem nenhuma dificuldade consegue ouvir qualquer tipo de som e até distingui-los. Agora, escutar é uma ação ativa de prestar atenção àquilo que o outro está falando. É você parar e escutar e dar atenção àquilo que o outro está dizendo para você. É você acolher aquela pessoa, é você estar ali dispondo do seu tempo para escutar aquilo que o outro precisa falar. E na nossa sociedade hoje, está muito complicado essa ação de escutar, dentro dessa definição que eu estou falando para vocês. Por quê? Por N situações, eu vou citar algumas delas apenas. Talvez eu não possa escutar o outro porque eu não tenha tempo. Talvez eu não possa parar para escutar o outro porque eu não tenha interesse naquilo que o outro vai me falar. Ou talvez eu não possa escutar o outro porque eu tenho muitos afazeres.
Ou talvez eu não possa escutar o outro porque eu não estou conseguindo nem demandar a minha própria vida. Ou talvez eu não consiga escutar o outro porque eu não tenho aprendido durante a minha vida nem ser ouvida e nem escutar. E outras situações que eu poderia enumerar para vocês. Mas isso hoje é uma característica da nossa sociedade, porque a vida hoje é muito corrida. Hoje de manhã, quando eu estava ali na porta com a irmã Heloísa, o garotinho chegou e falou assim: poxa, mal o nosso carro parou, o homem já reclamou de trás. Nós não demoramos, a gente não demorou. O menininho falou isso aqui da igreja. Foi rapidinho que a gente desceu e ele já reclamou. Eu falei: sabe por quê, meu querido? Porque hoje as pessoas têm muita pressa. E correm, como diz lá em Eclesiastes, atrás do vento. Muitos correm atrás do vento. Porque correm e não sabem nem para onde vão. Então, é essa sociedade hoje que nós estamos vivendo. Cada um hoje está mais, talvez, interessado na sua própria vida, mas sem saber para onde vai. Nem o porquê, sem propósito, sem direção. Talvez hoje nós vivamos numa sociedade dos likes. Daquilo, o estereótipo que a sociedade quer que eu tenha. Talvez hoje nós tenhamos que viver um tipo de padrão que a sociedade aceita, para sermos ouvidos, para termos atenção, para termos seguidores. Quantas pessoas hoje, elas estão se deixando levar por situações em onde eu possa ser aceito? Sempre foi assim. Para eu ser aceita no grupo, às vezes eu tenho que ser como aquele grupo. E como hoje os estudos têm demonstrado que o meio influencia as nossas vidas. E isso a palavra de Deus já nos alerta, irmãos. A boa, a má conversação corrompe os bons costumes. Então o meio tem uma influência sobre a nossa vida. Então nós temos que nos policiarmos e sabermos o que está alimentando os nossos olhos e a nossa mente. A sociedade corre, a internet corre, é tudo muito rápido e a nossa mente não está conseguindo acompanhar. E eu olhei essa semana, conversando com meu filho tem assim, muitas coisas para falar, é interessante, ele sabe tanta coisa, eu não sei de onde ele tira tanta coisa. Então, ele conversou comigo e estava me explicando uma situação de um clube, que ele falou, que para a pessoa, mãe, um clube aqui, eu queria colocar a minha filha aqui para fazer atividades, e por que você não colocou? E ele disse assim: sabe por quê, mãe? Porque tem que pagar uma conta X para ser sócio desse clube. Eu falei: nossa, mas isso é muito dinheiro. Ele falou: sim, eu não tenho, eu não quero. Aí ele falou: mãe, não é tanto dinheiro assim não, em relação aos outros clubes que existem. Eu falei: como assim? Como assim? Como é essa história? Ele falou: mãe, tem um clube X, que a pessoa, para ser sócio, tem que pagar quase 500 mil reais. Eu falei: oi? Gente, quando ele falou isso para mim, não é uma realidade minha, talvez não seja de vocês também. Mas eu falei: mas como assim, 500 mil reais? Sim, você é um sócio e tem direito a um apartamento. Falei: não, esse apartamento é só para quando você estiver nas instalações você usar. É 500 mil reais e, além disso tudo, ainda vão ver se você tem um B, se você tem uma história. Né? Eu falei: então isso é alguma coisa muito seleto para restringir a entrada dos humanos comuns? Ele falou: sim, mãe. Aí ele me falou uma outra coisa: mãe, você sabe um relógio, uma marca tal? Eu falei: já ouvi falar. Você sabia que esse relógio, se você chegar numa loja, você não encontra ele pronto, você tem que encomendar? E os valores são exorbitantes. Eu falei: não tem para vender. Eu falei: gente... E eu conversei com ele, fiquei pensando um pouquinho. E quando eu estava no trem, eu comecei a olhar as pessoas, olhar para mim, eu falei: gente, talvez essa realidade, um pouquinho que o meu filho falou, eu nunca vou ter acesso. E aquelas pessoas no trem, para cima e para baixo, trabalhando, correndo, vidas tão sofridas. Então, eu comecei a falar: Senhor Jesus, tem misericórdia. O quanto nós carregamos tantas coisas em nossas costas, quanto o trabalho nosso, às vezes, é em vão, como diz Eclesiastes, e como a vida na nossa sociedade tem tantas diferenças sociais. E eu comecei a pensar nisso justamente, olhando para o Salmo e para a Palavra de Deus, e falei: existem lugares que talvez eu, nem você, nunca terão acesso. Existem objetos que nós talvez nunca venhamos poder comprar. Existem carros que talvez nós nunca vamos poder rodar a chave dele, porque é uma quantia exagerada e talvez não seja nem o interesse do nosso coração termos. E existem pessoas que nós nunca teremos acesso, porque elas são tão poderosas, são tão importantes, que para você chegar perto dela, você tem que romper muitas barreiras. Quantas pessoas precisam chegar diante de uma autoridade, de juiz, de um promotor, mas não conseguem, porque existe todo um trâmite. E eu falei: Senhor, esse é o mundo que nós vivemos, onde a pessoa não tem valor, mas aquilo que ela tem e o poder que ela tem. Mas aí o Senhor me deu uma boa notícia,
que eu gosto muito dessa palavra, que o Senhor disse assim, eu falei, Senhor, a tua graça me basta. E o Senhor me lembrou de uma palavra, por isso que é bom a gente conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 29, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E que ninguém se glorie na sua carne. Amém? Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um tesouro que é Jesus. E temos um Deus que nos ouve. Em outras traduções, um Deus que nos escuta. Nós não precisamos de um promotor muito famoso, nós precisamos de pessoas que tenham dinheiro, nós não precisamos ter acesso a esse clube tão caro, tão seleto, mas nós temos acesso àquele que pode todas as coisas, amém? Nós temos acesso ao eterno, aquele que tem poder da vida e da morte, aquele que tem o poder de transformar a nossa vida, aquele que nos valoriza, aquele que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Por isso que eu louvo o nome do Senhor, porque se eu tivesse que pagar 500 mil reais para comprar a salvação, eu não teria esse dinheiro, mas eu não preciso disso, nem você, porque nós só temos que ter uma atitude de fé, amém? E arrependimento. Por isso eu falo, louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém por obras, nem por valor, nem por nenhuma condição social, pôde fazer o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Valorize a salvação, seja grato pela salvação, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, amém? E quando eu olhando esse salmo, eu passei por uma experiência, o Senhor falou ao meu coração, amo o Senhor. O salmista diz, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Dentro desse contexto aqui, alguns historiadores dizem que esse salmo pode ter sido escrito por Davi ou pelo rei Ezequias. Se foi pelo rei Ezequias, Ezequias passou por 2 momentos complicados na vida dele. Muito difícil. O primeiro foi que ele era rei de Judá e Senaqueribe, o rei desse rei do exército, ele queria invadir Judá, e os historiadores dizem que a quantidade de soldados que ele tinha era maior do que a população de Judá. Então era um rei terrível que queria invadir Judá e Senaqueribe. E Ezequias orou e o Senhor deu livramento. O outro momento complicado da vida também de Ezequias foi quando ele sofreu por uma enfermidade muito grave. E o profeta Isaías chegou para ele e disse o seguinte, arruma a tua casa, que você vai morrer. E o que Ezequias fez? Uma oração. E o Senhor deu um quê? Uma cura milagrosa, e ele viveu mais tempo. Amém, gente? Então foram 2 momentos. Então, baseado na oração de Ezequias, lá no livro de Isaías, um dos historiadores, eles acreditam que esse salmo tenha sido escrito por Ezequias. Mas o importante aqui é que nós vamos ver essa manhã que esse salmo, ele fala de alguém que tinha uma intimidade com Deus, alguém que tinha uma vida de comunhão com Deus, alguém que reconhecia que ele era amado do Senhor. Gente, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida, reconhecendo que somos pecadores, nós recebemos o Senhor como nosso Pai, amém? A Bíblia diz que nós chamamos nosso Abba Pai, o nosso Paizinho, o nosso Pai que nos acolhe, que nos abençoa, que nos aconchega, que estende as suas mãos para nos afagar. Aleluia. E nesse Pai, nesse colo eu posso confiar. E o salmista vai trabalhando exatamente isso. Quando ele diz que o Senhor se inclinou para ouvir o quê? A sua voz, a sua súplica, o seu clamor, a sua dor. Deus não fica alheio ao meu e ao seu sofrimento. Deus não está indiferente àquilo que está passando na sua vida dentro do seu coração. Deus, Ele olha o tempo inteiro para as nossas vidas e quando nós clamamos, nós pedimos, nós confiamos, algo novo acontece em nós. Amém, igreja? O Senhor vai gente, eu queria um pouquinho de água, por gentileza, se puder trazer. Deus vai trabalhando dessa maneira nos nossos corações. Então, o contexto desse salmo, ele mostra alguém que tinha muita experiência com Deus. Ele mostra um Deus que escuta, um Deus que se inclina, um Deus que quer ouvir aquilo a quem nós clamamos. E o salmista, ele continua dizendo o seguinte, invocá-lo-ei enquanto eu viver. A atitude que ele toma diante de um Deus de amor, de um Deus que escuta, que não está alheio ao seu sofrimento, é que ele diz, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Essa é a posição do crente, uma vida de
oração, porque a oração nos aproxima do Senhor, a oração nos dá intimidade com o Senhor, a oração nos permite ter comunhão com o Senhor, a oração nos dá direcionamento daquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. A oração é uma fala, e quando você fala, você é curado, amém? Você fala, ainda que a palavra diga que Deus já conhece tudo que se passa no meu coração, mas o Senhor quer que a gente fale, que a gente chegue para Ele, que nós nos derramemos diante do seu altar, para que a nossa voz seja ouvida por nós mesmos daquilo que se passa em nosso coração. Gente, hoje a neurociência tem explicado algo muito interessante acerca da oração. Quando nós oramos, nós cremos que Deus ouve a nossa oração, e se Deus ouve a nossa oração, Ele vai o quê? Responder. Quando eu estabeleço essa confiança, diante da minha situação que eu estiver, aquilo vai me trazendo, o Espírito Santo traz o quê? Uma paz, um consolo. E quando eu começo a sentir isso, o meu cérebro entende que alguma coisa foi estabilizada dentro de mim, e ele começa a liberar, sabe o quê? Hormônios de prazer e bem-estar. E você vai sentindo calmaria. E quando você vai se acalmando, esses hormônios vão se estabilizando, a sua mente, ela começa a ficar, sabe como? A raciocinar melhor. Isso, você começa a se conectar melhor com o Senhor. Você começa a entender, e você fala assim, sabe, irmã Silvana, depois que eu orei, eu senti um alívio, amém? Foi a ação do Espírito em você, atuando no seu corpo, porque nós não somos só espírito, na sua carne, acalmando aquele coração. Tem um louvor, né, lindo, que fala assim, vou cantar não, tá, pastor Adriano? Que fala, calma, calma, né? Eu dedico esse refrão para a sua alma. Eu canto muito para minha netinha, ela já até sabe de cor. Quando ela está chorando, ela, vovó, calma, calma. Aí eu falo, o Espírito Santo de Deus está aqui? Ela, tá. Falei, amém, amém. Porque o Espírito Santo vai acalmando, isso reflete no seu interior. Então, gente, exercite a oração, faça da oração seu alimento, como diz a Cassiane, né? Oração é alimento, porque quem ora recebe de Deus. Deus não rejeita um coração, o quê? Contrito. Deus não rejeita um coração, o quê? Temeroso. Deus não rejeita um coração, o quê? Aflito. Deus não rejeita o coração daquele que se derrama diante do altar, amém? Então ore e saiba que a oração é a sua comunicação com o Senhor, é a sua dependência, mas estabeleça com Deus uma oração de confiança. Gente, tem às vezes que a gente ora e fala assim, eu vou pedir o irmão para orar, eu vou contar para vocês que eu já fiz isso. Uma vez eu estava numa igreja e tinha uma irmã, daquelas irmãs assim, que eu olhava assim, porque a gente cria muitas expectativas no outro também, e eu tinha isso. Falei, aquela irmã ali é santa demais, aquela irmã é uma bênção, aquela irmã é cheia do Espírito Santo, aquela irmã ora mais que eu, lê mais a Bíblia que eu, a irmã fazia tudo mais que eu de bom. E eu falei assim, eu passei por uma situação e eu orei, falei, não, eu tenho que pedir para ela orar, porque eu vou entrar na fila. E tinha uma fila, quando acabava o culto. Por mais que se orasse, botava às vezes 10 lá na frente, cada um irmão para orar para aquelas pessoas, mas quando terminava era aquela irmã que tinha que orar, e eu fui lá para a fila também. E eu falei, tem que ser ela tem que orar, porque quando ela orar, Deus vai ouvir melhor do que a mim. Misericórdia, Jesus, né? Mas a gente vai aprendendo na palavra que não é assim que funciona, amém, irmãos? Porque quem é o nosso intercessor? Jesus, amém? Não existe quem ora mais, irmão mais poderoso, oração mais forte, existe oração de fé, de confiança, porque fiel é quem fez a promessa, amém? Então creia que para Deus não há impossíveis. Então vamos orar e vamos descansar no Senhor, porque isso vai estabelecer a paz no meu e no seu coração, amém? Mas o Senhor não está respondendo, mas eu queria, porque... Gente, espera, confia, porque o Senhor fará, amém? E aqui o salmista continua, então invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então essa igreja, essa manhã vai dizer, enquanto eu viver, eu estarei orando ao Senhor, em nome de Jesus. E continua, agora ele vai dizer o que aconteceu com ele. Ele diz o seguinte, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a minha alma. Gente, isso aqui é muito interessante. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que uma coisa que eu gostei, ele falou assim, olha gente, eu não sei que a angústia do inferno é essa, porque crente, o inferno não é lugar de crente. Então eu não sei, mas como a gente sabe que inferno é um lugar horrível, sem a presença de Deus, então o salmista ele quis expressar
a sua angústia de uma maneira muito gritante, porque ele estava sendo oprimido, ele estava sofrendo, ele estava com medo, ele estava com alguma coisa que ele chama de angústia. E essa angústia, se você observar aqui no texto, ele diz, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí o quê? Em tribulação e tristeza. Isso foi a consequência da angústia. E o que é angústia? Angústia é um sentimento negativo, muito ruim, que ninguém gosta de ter, mas ele é universal. Isso é uma notícia ruim para vocês. Ninguém está livre da angústia. Ok, igreja? Não está livre da angústia. O crente e não crente vão viver um momento de angústia na sua vida. Então, angústia é um sentimento negativo, que ela vem e dá aquela sensação de quê? De peito apertado, como se o chão saísse dos seus pés, vai te dando medo, vai te dando aquela ansiedade. Essa ansiedade, se aumentar, ela vai te dando depressão. E todo esse monte de emoções vai deixando a sua mente conturbada. Você vai ficando sem direção, você vai perdendo o equilíbrio, você vai perdendo a razão. E às vezes, quando nós somos tomados pela angústia, sabe o que acontece? A gente tem uma tendência a duvidar do caráter e do poder de Deus. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está alheio? Será que Deus não me ama? Irmãos, não coloque o amor de Deus em questão, nem o caráter dele. Deus é sempre Deus, Deus é sempre amor. Se eu for medir, quando está tudo bem, Deus está me amando, ou quando eu passo por uma tribulação, Deus não está me amando, eu que não estou vivendo o que o salmista está vivendo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração e responde. Amém? Isso é muito sério, é muito profundo. Não estou aqui amenizando a dor de ninguém. Nós passamos por dores, por angústia, porque essa que está aqui na frente de vocês levou muito tempo na igreja, passando por graves conflitos emocionais, mas eu posso dizer com toda a minha clareza e verdade aqui diante do Senhor e de vocês, até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Eu tenho vivido conflitos emocionais que vocês não imaginam, por causa de uma infância, traumas, mas o Senhor tem curado uma por uma, embora isso tenha sido um processo doloroso. Mas hoje, essa Silvana que vocês veem aqui, não é a Silvana de semana passada, nem de 1 ano, 2 anos atrás. É uma Silvana liberta, porque eu amo o Senhor e Ele ouve a minha voz. Quando o salmista diz isso, ele fala com muita propriedade. A angústia é um sentimento ruim. Ela vem. O que acontece? De onde vem a angústia? Por que acontece? Ela pode acontecer de uma forma inesperada. Ela pode vir por uma perda de um emprego. Ela pode vir quando você tem uma notícia de uma enfermidade. Ela pode estar acontecendo porque um descontrole emocional, ou também dentro de um descontrole familiar, um conflito entre mães e filhos, esposas, finais de relacionamentos, um luto, uma perda. Tudo isso pode nos causar o quê? Angústia. Mas o salmista, diante disso, ele dá aqui uma saída maravilhosa. Eu invoquei o nome do Senhor. Então, meus queridos, nessa manhã eu quero dizer para vocês algo que Deus colocou no meu coração. No lugar quando vier a angústia, clame ao Senhor. Quando vier a tentação, clame ao Senhor. Quando estiver no sofrimento, clame. Quando vier o medo, a dor, as lutas, os desafios, clame ao Senhor. Amém? Jeremias fala isso com muita clareza. Clama-me a mim, que eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabe. Lá no Evangelho de João, Jesus falou de uma forma maravilhosa. Tudo aquilo que nós pedimos ao Pai em meu nome, né, de acordo com a minha vontade, eu vos considerei. Estou parafraseando. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, mas será feita a vontade de Jesus. E que o nosso coração possa estar aberto para entender que a resposta de Deus para nós é boa e perfeita, agradável. Amém, irmãos? Não será como a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então nós temos que ter essa vida, porque nós como crentes passamos por angústias. Nós como crentes somos desafiados todos os dias diante de uma sociedade que mostra que está tudo bem, enquanto não está nada bem. Tem um autor, que eu quero ler esse livro, que eu não li ainda, que eu não tive tempo, que ele fala sobre essa sociedade fluida, as amizades muito passageiros, relacionamentos passageiros, tudo, né? Aquela história da gente ficar, somos tentados constantemente a estarmos nos comparando com o outro, porque o outro tem tudo e eu não tenho nada. O outro tem um casamento maravilhoso, tem um marido maravilhoso, tem uma esposa linda, maravilhosa, tem um filho maravilhoso, tem um carro lindo, tem uma casa e tem. Mas se você for sentar, se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Amém, igreja? Ele não tem nada, porque tudo passa. O carro vai ficar, a casa vai ficar, o emprego vai ficar,
mas só o que permanece é a nossa vida com Deus eterno em Cristo Jesus. O presente que eu e você recebemos começa aqui e vai até a eternidade. Então vamos começar a ter alegria hoje da salvação, a gozar dessa alegria que teve esse domingo passado aqui nessa igreja, onde eu senti um pedacinho do céu. Foi a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Como crentes em Cristo Jesus, precisamos pedir a manifestação do poder de Deus, amém? Sentir o poder de Deus em nossos corações, trazendo alegria, trazendo força, trazendo a certeza da nossa salvação e sabendo que o Senhor ouve as nossas orações e entende as nossas fraquezas. Ser fraco não é vergonha, é mostrar vulnerabilidade diante daquele que pode todas as coisas. Não nos esqueçamos que Jesus foi homem, assim como nós, sem pecado, mas sabe exatamente tudo o que se passa no meio do seu coração. Amém, irmãos? Sejamos fracos diante de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o salmista, ele continua aqui de uma maneira maravilhosa, dizendo assim agora: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Isso aqui foi o quê? Livramento. Amém, irmãos? O Senhor nos dá livramento. Estou olhando a hora ali. Gente, eu só quero contar duas experiências muito rápidas com você, que esse salmo foi profundamente na minha vida. Primeiro, em 2022, pastor Adriano está aqui presente, ele sabe disso, que ele me ajudou em oração, ele me socorreu, e Deus usou ele de uma forma muito preciosa para acolher a minha vida naquele momento. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, fisicamente, né, esquecendo o emocional, que muitas coisas que eu tinha no meu físico era consequência de um emocional muito abalado. Mas todas as vezes que eu chegava no médico, os resultados eram sempre muito bons. Parabéns, parabéns, ultrassom, aquela coisa toda de todo ano. Eu cuido da minha saúde de forma preventiva, eu não espero sentir, eu vou antes. O médico falando que vem, você vem, eu vou. Vou para o ginecologista anualmente, e ela fala, caso tenha alguma coisa, volte. Tudo que o médico fala, faz exame tal, eu faço. Eu tenho lá em casa tudo bonitinho. Gente, eu sempre fiz isso, e dessa vez não foi diferente. Em 2022, eu cheguei para a médica, eu estava sentindo azia, o meu estômago meio ruim. E eu falei, eu vou voltar ao médico, porque quando eu era mais jovem eu sentia isso. Isso tudo devido a essa, gente, o meu estômago vai reagindo dessa forma. Então, eu fui lá. E ela falou assim, façamos o seguinte, você vai fazer o exame de endoscopia, para a gente dar uma olhadinha, você vai fazer uma coluna também, porque você já tem mais de 50 anos e agora o médico age dessa forma, de prevenção. Eu falei, ok, doutora, vamos embora. E eu fiz o exame. Eu falei, olha, 2 já me pediram isso, mas por conta da pandemia, eu não fiz. Vai lá e faz. Eu fiz, na certeza, gente, calmamente, tranquila, que no final eu ia receber mais uma vez, ok. Quando eu cheguei lá, fiz o exame, tranquilo. Quando eu terminei, eu estou lá na sala, a médica chega e fala assim para mim, Silvana, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você tem um cirurgião? Eu falei, peraí, como é que é, doutora? Porque você vai ter que ser operada. Eu achei que é uma lesão no seu intestino, é um tamanho grande, mas sabe de uma coisa? Fica calma, que vai se curar, tem cura. Fica tranquila, tem cura. Isso foi assim, gente. Eu falei, oi? Eu estava meio anestesiada, o meu marido ficou mais branco do que essa parede. Foi impactado, né? Eu falei, tem cura, mas eu já marquei aqui, você já vai levar a imagem, porque a biópsia só daqui a 20 dias, mas já leva a imagem, vai para o cirurgião, vai correr, vai se curar. Aí eu saí de lá, gente, eu não sabia nem o que eu senti, porque eu estava anestesiada ainda. Quando eu saí de lá, meu marido, e agora? Eu falei, calma, vamos orar. Fiz uma oração pequena, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Mas eu estava impactada ainda. Não deu tempo de entrar em agonia, não deu tempo de entrar em angústia. Aí depois a ficha foi caindo, né? E as coisas foram transcorrendo. Eu fui, marquei a médica, voltei na gastro. E quando eu cheguei na gastro, eu reparo muito nas pessoas. E ela olhava para mim e fazia assim, com óculos. E o exame? Você não está sentindo nada? Eu falei, não. Não teve isso, não. Mas tá bom. O negócio aqui está feio. Me dá teu telefone aqui que eu vou marcar o médico para você. Assim mesmo. A minha sobrinha foi comigo, mas não, o negócio está feio. Tá bom, doutora, está feio, vamos lá resolver. Aí fui, gente. Faz exame disso. Lá fui eu pro cirurgião. Cheguei no cirurgião, a mesma coisa. O homem olhou para mim e falou, você vai ter que operar isso aqui. Mas enquanto isso, Silvana, vamos adiantando o seu expediente. Falei, doutor, isso foi ter, gente, menos de 10 dias, tá? A angústia do inferno me cercando. E ele falou assim, faz o seguinte, eu vou passar uma TC para você, para ver se tem lesão em outro lugar do teu corpo. Você está vindo de algum lugar. Falei, doutor, pode ser do pulmão,
pode ser de outro lugar. Eu falei, Ih, Jesus, o negócio está ficando complicado. Aí eu comecei a me desestruturar um pouquinho emocionalmente. Por quê? Não por mim. Eu comecei a pensar, como é que eu vou falar isso para o meu filho, como é que eu falo para minha mãe, como é que eu vou falar isso para as pessoas que me amam, que eu vou morrer, que eu estou com isso, que eu estou com aquilo. Aí isso começou a vir a desestabilidade. Quando eu cheguei na igreja, e eu tinha que pregar sobre a bondade de Deus, que era o tema que Deus tinha colocado no meu coração. E eu fui lá e preguei, da bondade de Deus. O pastor Adriano foi orar sem saber, falou exatamente um versículo bíblico e Deus me deu uma resposta depois que eu seria curada. Quando terminou, eu falei com ele. Quando eu falei com ele, ele ficou olhando para mim assim, igual um médico, espantado. Tipo assim, Silvana, você é tão saudável. Pastor Adriano. Ele segurou a minha mão geladinha, a mão dele ficou. Mas eu senti nele o calor do Espírito Santo, amém? E ele me apoiou naquele momento com amor pastoral. Pastor Adriano, louvado a Deus por a sua vida. Aquilo fez a diferença em mim. E a partir dali ele ficou orando comigo. E Deus levantou outras pessoas que oraram comigo. E choraram comigo. E gemeram comigo. E foi um processo e eu fui operada. E o médico disse assim, vamos agora ver a biópsia. Não deu negativo, deu benigno, mas eu vou abrir o teu intestino porque eu sei que isso aí não é bom. Ele falou, a gente tem que ver a gente vai ver o leão inteiro. Eu falei, não, eu acho que eu vou ver o leão da tribo de Judá, doutor, amém. E eu operei. Dia 1º de agosto, a cirurgia, vocês veem, em menos de um mês, aconteceu tudo. E eu operei, gente, eu operei num lugar que uma vez eu falei assim, olha a falta de fé. Eu olhei para o hospital, né, não vou falar o nome, por causa da online. Falei, gente, eu não tenho dinheiro para vir no hospital desse não, onde meu filho trabalha. Isso aí é chique demais para mim. Gente, eu fui internada nesse hospital, na suíte mais bonita que tinha. Com tudo que eu nunca esperava ter, amém? Eu tive 3 médicos assistentes, coisa que eu não tenho dinheiro para pagar. 3 médicos assistentes. Assistente, Jesus preparou tudo e depois no 7º dia da minha internação, que eu fui andando, que eu vi e falei, Senhor, não precisava tanto. E eu estou aqui. Veio o resultado da biópsia, o médico falou, marca o oncologista, porque eu sei que isso vai dar ruim. Gente, eu fui para o oncologista, mas o Senhor me falou assim, você vai ser curada, a tua cura vai ser total, aleluia. E sabe qual foi a expressão que o médico usou? Vieram os 2, entraram os 2 na sala. E quando ele pegou o resultado da biópsia, ele falou assim, você é uma mulher de sorte. Falei, por quê? O seu tumor era maligno, mas estava encapsulado. Não deu metástase para lugar nenhum. E a sua cirurgia foi suficiente para a sua cura, foi total. Aleluia! Antes que ele falasse isso, o Senhor falou. Mas eu quero contar só um negocinho para você não pensar que eu sou melhor do que você. Quando eu estava no leito do hospital, eu passei tão mal num dia, e foi uma batalha espiritual. E entrou um enfermeiro, que eu não sei de onde veio aquele homem. E ele chegou para mim, e eu ouvi quando ele falou assim, ele fez uma medicação, eu comecei a passar mal. E eu ouvi aquilo no meu ouvido, quando disse assim, você não pregou sobre a bondade de Deus? Aonde está o teu Deus agora que você está aqui nessa situação? Gente, foi tão nítido. Eu falei assim, mesmo estando meio fora de mim, eu falei, eu confio na bondade de Deus. E no dia seguinte, eu levantei daquela cama, tomei um banho, orei ao Senhor, e levantei. Quando aquele enfermeiro, 2 dias depois chegou, ele fez assim, a senhora está de pé? Eu falei, porque o meu Deus é vivo, aleluia. Isso foi, e o Senhor falou, sabe o que para mim? Eu te levantei para você lutar pelo meu evangelho. Louvado seja. Tinha um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida, irmãos. A tribulação, a agonia, tem um propósito de ser. E eu cresci na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu vi que eu preciso da igreja orando por mim. Eu vi que eu preciso de um pastor orando por mim. Porque eu achava que eu sozinha dava conta de tudo. Eu falei, eu não vou incomodar o pastor, eu não vou incomodar o irmão. E uma irmã falou, Silvana, incomoda sim, porque a igreja unida tem o poder da oração, amém. Eu aprendi, Cris, que eu preciso de você comigo, amém. Eu preciso da minha líder comigo, eu preciso de cada um de vocês. Nós precisamos um do outro, porque nós oramos a um Deus que ouve a nossa oração, amém. Essa foi a experiência que eu vivi, e da minha netinha também, que é um milagre de Deus, que eu conto em outra oportunidade, que o Senhor também ouviu a minha oração. E o salmista vai encerrando aqui dizendo o seguinte, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Quando a nossa alma, o nosso corpo se acalma diante da oração, diante daquilo que Deus faz a nosso favor, sabe o que acontece? Eu disse o quê? Os hormônios bons são liberados.
Nosso corpo físico, ele funciona, gente. Nós não somos só espírito. Então, a dopamina, a serotonina vai equilibrando o teu emocional. E quando você exerce algo que também já está sendo comprovado cientificamente, que é a gratidão, o reconhecimento daquilo que você recebe, tanto faz de coisas pequenas como de coisas grandes, você libera esse hormônio em você. Gratidão. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Nós temos uma tendência muito complicada. Quando nós estamos no meio da dificuldade, no meio da dor, do sofrimento, a nossa mente apaga todos os bens que o Senhor fez por nós. Nos colocamos no lugar do coitado e o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me olhando, o Senhor só abençoar e se não, o Senhor está contigo em todos os momentos. Não é isso que a palavra de Jesus garante? Que eu estarei convosco até a consumação do século, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Não dorme nem cochila o guarda de Israel, aleluia. É essa certeza que eu tenho que ter. Gente, a pergunta é, se o médico tivesse falado que eu tinha que fazer químio, radioterapia, eu estaria, talvez hoje eu não estivesse mais aqui, ou eu estivesse mais debilitada, mas o Senhor continuaria me amando, continuaria me sustentando, continuaria me abraçando, e nesse momento o Senhor me disse algo mais precioso, está aqui no Salmo, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos abatidos, o Senhor afofa a nossa cama, aleluia. Sabe o que é isso? Conforto, gente, conforto. E nós temos que confiar no Senhor, porque seja qual for a dificuldade que estivermos passando, se Deus permitir que nós passarmos por ela, o Senhor estará contigo e comigo, amém? Ele não nos abandonará. E é assim que nós vivemos, com a gratidão. Quando você exerce a gratidão, as coisas vão fluindo melhor no teu interior, e ao invés da angústia, você libera o quê? A gratidão, e com isso você vai sentir melhor. Você vai ter um equilíbrio emocional, você vai refletir melhor, você vai raciocinar melhor, você vai orar e vai pedir a direção do Espírito Santo e você vai entender aquilo que Deus fala com você. Às vezes, gente, a gente ora muito no automático. Senhor, abençoa tudo. Eu lembro de um presbítero que ele falava assim, tem crente que vai para o mercado, faz as compras, Senhor, abençoa minhas compras do mês inteiro, para não orar na hora da comida, na hora que bota a mesa. Eu já orei. Quantas vezes a gente não corre, gente? Eu confesso a vocês que às vezes eu abro o olho, Senhor Jesus, abençoa meu dia, já calçando sapato, já tomando banho. Para com isso em nome de Jesus. Porque se eu levantei da cama, se eu estou com tantas tarefas para serem feitas, é porque o autor e consumador da fé me deu um dia, amém? Irmã, eu não posso me cuidar porque eu tenho que trabalhar. Mas se o Senhor não te der vida, você não tem trabalho. A gente não tem nada sem o Senhor. A gente acha que é dono da nossa vida. Deus tem falado muito no meu coração, gente, a respeito daquela passagem bíblica, onde aquele homem faz tantos planos de construir. A minha produção está tão grande que eu vou construir não sei quantos celeiros. E vou fazer e vou acontecer. O que a palavra diz? Ele não sabe que hoje mesmo Deus vai pedir a sua alma. Os nossos dias estão escritos no livro de Deus, amém? Estão escritos. Não está no meu controle nem no seu controle, mas no controle do Senhor. Então, enquanto estivermos aqui, como disse o pastor Adriano, vivamos para a glória de Deus. Vamos viver a vida abundante que o Senhor nos dá. Vamos viver sem culpa, porque a graça nos garante essa promessa, essa vitória. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos nos dedicar ao Senhor, como está aqui na última versículo, que ele diz assim, ó. Senhor, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que significa isso? Posicionamento, confiança, decisão de viver uma vida de obediência, uma vida de fé, uma vida de retidão, uma vida compatível com o Evangelho de Cristo, uma vida que você busca no Senhor, não apenas o conhecimento, nem somente a teoria, mas uma prática de vida e de verdade. É fácil? Não, mas com o Espírito Santo a gente consegue, com boa vontade também, amém, irmãos? Ser grato por tudo aquilo, os livramentos que o Senhor nos dá, colocarmos nossos olhos em tudo aquilo que o Senhor nos fez. Aquele hino tão lindo que eu gosto, né, porque eu sou antiguinha, quantas bênçãos você tem recebido das mãos de Deus, né? Quantas bênçãos vocês têm recebido do Senhor. Fixe o teu olhar nisso. Nós ouvimos uma vez alguém dizer que o brasileiro tem memória curta. Agora uma coisa eu digo para vocês, o salmista não diz isso. Fala, Senhor, me lembra de todas as tuas bênçãos e não faz eu esquecer de nenhuma delas, nenhum dos seus benefícios. Então, se a gente pedir isso ao Senhor, o Senhor vai nos lembrar. Então, no momento de angústia, lembra daquele Deus que ouve a sua oração e que você responde. Então, o salmista tomou 3 decisões aqui. A primeira, ele vai invocar o Senhor enquanto eu viver. A segunda, ele vai manter o
o espírito dele calma, a alma calma, porque ele sabe que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus é justo. Isso é o caráter de Deus. Não deixe que as suas lutas, que as suas dificuldades, que os seus conflitos internos coloquem em questionamento o caráter daquele que é eterno, amém? Eu mudo. Nós temos a capacidade de mudar, gente. Hoje está sendo comprovado que nossos pensamentos podem mudar, mas uma coisa eu digo para vocês, Deus não muda, amém? Deus não muda, Deus é sempre fiel. E que nós possamos viver essa vida, né, de gratidão, de retidão, tomando esse posicionamento do salmista, uma vida de oração, uma vida de quando estiver na angústia, invocar o nome do Senhor, pedindo sossego para a nossa alma, confiando no Senhor e nas promessas que Deus tem para nós, e também tomando a decisão de andar sempre na presença do Senhor na terra dos viventes. Um compromisso de testemunho, de fé, que nós vamos vivendo com o Senhor. Então, quero te convidar essa manhã para você diminuir a sua ansiedade. No lugar da angústia, você colocar a tua gratidão. No lugar da falta de fé, você ferver o seu coração e lembrando disso do salmista, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração. Tenha essa certeza. Nós temos muito mais motivos para amar o Senhor, mas que seja essa também o mover do seu coração, amém? Eu queria convidar você para ficar de pé nesse momento. Eu sei que a nossa vida é uma vida de desafios. A nossa vida, às vezes as dificuldades elas vêm e às vezes elas não nos avisam. Mas quando a gente está ligado em Deus, irmãos, algumas coisas acontecem. E o Senhor, às vezes, Ele fala comigo na palavra, eu já vou estudando a palavra e vou lendo, e quando a coisa acontece, eu só me lembro da palavra. E eu vou lá e me apego a Deus. Não estou dizendo para você que você não vai ficar triste, que você não sofra angústia, que você não tenha ansiedade, mas você precisa vencer isso em nome de Jesus. Você entendeu essa manhã que quando esses sentimentos tomam conta da sua mente, você pode colocar em questão a sua fé. Você pode se afastar do Senhor. Você pode colocar até achar que o Deus não te ama, que não está ouvindo a sua oração. Mas Deus não está com as mãos encurtadas que não possa nos abençoar, nem com seus ouvidos tampados que não possa nos ouvir. Aprenda a falar com o Senhor. Seja sincera diante de Deus. Abre o teu coração. Eu tenho feito isso. Ontem veio um sentimento tão ruim no meu coração. E eu falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida em nome de Jesus. Eu não quero esse sentimento. Isso não pertence a cristão. Eu fui sincera. Veio, gente. Vem, não vem? Não tem hora que vem a raiva? Será que é só comigo que vem isso? Tem hora que não vem o desespero, que não vem a dúvida, que não vem a insegurança? Diante de certas atitudes, quando a gente vê injustiça, dá vontade de fazer a nossa própria justiça. A gente tem que falar isso com o Senhor, não dá para guardar não, gente, amém? Vamos ser sinceros, vamos descortinar o nosso coração, que o Espírito Santo nos console e nos alimenta. Eu compartilho isso com vocês essa manhã, porque Deus tem tratado no meu coração. Para que eu possa cuidar de outras pessoas também. Eu preciso cuidar de mim também, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e nós vamos dizer, sabe, com muita profundidade essa manhã, amo o Senhor, porque Ele escuta a minha voz, a minha oração. Pai querido e Pai amado, Tu és o nosso Paizinho, Tu és o nosso Deus eterno, Tu és o nosso Deus que permite que possamos chegar diante do trono da Tua graça, pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que na maior parte do tempo não oramos como deveríamos orar, mas nós também temos o Senhor que nos diz que o Seu Santo Espírito intercede por cada um de nós, até com gemidos inexprimíveis. Senhor, assim como Ana orou, e chegou um momento que ela se derramou diante do Senhor de tanta agonia, de tanta tristeza, de um coração tão apertado, e o Senhor deu para ela a vitória. Ah, Jesus, nessa manhã também, sonda cada coração. Senhor, eu não sei aquilo que está se passando no coração dos meus irmãos, porque nós olhamos a aparência
essência. Quantos de nós, Senhor, entramos na igreja tão arrumadinhos, tão cheirosinhos, tão bonitinhos, mas por dentro o nosso coração está sofrido, por dentro de nós o nosso coração às vezes está magoado, às vezes o nosso coração está tomado de inveja, às vezes o nosso coração não está conseguindo liberar o perdão, Senhor, e nós nos enganamos a nós mesmos diante da Tua presença, Jesus. Mas que nessa manhã o Teu Santo Espírito venha, meu Pai, trazer à tona tudo aquilo que está em oculto dentro da nossa mente, em nome de Jesus. Que essas fortalezas das nossas mentes, elas nessa manhã venham, meu Pai, cair em nome de Jesus, para que nós possamos descortinar o nosso coração diante de Ti. Senhor, nós reconhecemos que somos fracos, que somos, meu, frágeis, Senhor, mas sabemos que Tu és o nosso Deus forte, que Tu és o nosso Deus compassivo, que Tu és justo e que as Tuas misericórdias se renovam em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me deu um livramento, Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu não merecia estar aqui nesse lugar, mas o Teu amor me constrange, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua salvação me alcançou, Jesus. Oh Deus, se não fosse o Senhor, meu Deus, hoje eu não estaria aqui nesse lugar, Senhor. Os planos do inimigo eram para que eu fosse uma alcoólatra, Senhor, para que eu fosse uma pessoa perdida, mas o Senhor me chamou da lama para a Tua graça. O Senhor me colocou sobre a rocha, porque o Senhor ouviu a minha oração, Senhor. Obrigada, Jesus, que o meu coração seja sempre grato pela Tua salvação, Senhor. Porque eu reconheço diante da Tua igreja que eu não seria nada se não fosse o Senhor da glória. Senhor, me perdoa, Jesus, porque às vezes as coisas desse mundo vêm influenciar a minha vida, a vida dos meus irmãos. E a gente acha que, meu Pai, nada vai acontecer, mas nós sabemos que a nossa força vem de Ti, Senhor. Oh, Jesus amado, quebranta os nossos corações essa manhã, Senhor. Perdoa, Jesus, perdoa. Perdoa, Senhor. Nós queremos ser como o salmista, Te amar na beleza da Tua santidade, não pelo aquilo que o Senhor faz, mas pelo aquilo que o Senhor é, Senhor. Perdoa, porque às vezes nós achamos que temos o controle da nossa vida e controle dos outros, mas tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta certa vem de Ti, ó Deus. Esvazia-nos, Senhor, do nosso eu, para que o Senhor cresça em cada um de nós. Que possamos ser, meu Pai, luz nesse mundo, para que possamos salgar essa terra com a nossa fé, porque a fé que vence o mundo é em Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos tocar o coração dos adolescentes dessa igreja, ajuda eles, Jesus, que vivem nesse mundo de tão mais influências, a de saber que o Senhor ouve a oração deles e vai fazer eles vencerem em nome de Jesus. Abençoa os jovens dessa igreja, da mesma forma as crianças, Senhor. Abençoa todas as idades, porque todos nós carecemos de Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra dessa manhã que falou ao meu coração, Senhor. Obrigada, Jesus, e que o Senhor complete aquilo que eu não consegui falar, Senhor. Eu abençoo essa igreja essa manhã em nome de Jesus e Te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito a favor de nossas vidas. E quando vier a luta, a dificuldade, nós vamos lembrar que nós temos um Deus gracioso e misericordioso que se compadece de nós. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa igreja que me acolheu, Senhor. Obrigado por cada irmão que tem me abraçado neste lugar. Obrigado, Senhor, de ativar na minha mente os Teus planos para a minha vida, Senhor. E eu saber que Tu és o meu Senhor maravilhoso. Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por tudo, em nome de Jesus. Amém.